que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e nós estamos hoje com um tema sensacional. Você vai amar o que nós vamos trazer para você hoje de conteúdo. Então, não sai daí, nos aguarda, já já estaremos de volta. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre esse tema sensacional. Nós estamos já falando há muitos programas. Se você ainda não assistiu um dos programas anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube, Mulheres de Fé em Ação, e todos os programas estão lá. Hoje nós estamos aqui com esse tema, Família, um tesouro nessa terra. E nós vamos falar aqui com elas, com a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga top das galáxias, que está sempre aqui conosco, trazendo um conteúdo maravilhoso para você. E também a nossa amada Maísa, que está sempre também aqui conosco. Ela que agora está trabalhando com imagem corporal, análise corporal. Depois, gente, é só entrar no Instagram do Maísa. Maísa já vai dizer o Instagram dela, acho que é Maísa Firme, @Maísa Firme. Entra lá e vê o trabalho de Maísa. Mas nós estamos hoje, vamos falar sobre casamento, valorizar o casamento e a importância dos dois andarem em acordo, não é, Valéria? Não é, Maísa? Então, um casal, ele precisa andar em comunhão com o outro. Ele precisa andar em acordo, né? Lá no livro de Amós diz que como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, se um casamento, se você quer, aliás, o seu casamento prosperando, você precisa andar em acordo. E às vezes a gente se distancia, pode acontecer, né? O casamento tem várias fases, né? Tem vários momentos e pode ser que por causa da rotina do dia a dia você comece a se distanciar, pode até ser isso que esteja acontecendo com você hoje. Você está um pouco distante do seu marido, já não acompanha mais, mas nós estamos aqui para lhe dizer que volte de onde você parou. E volte a ter essa comunhão, a ter essa unidade, a estar mais junto, sabe? Não importa o quão distante você possa estar, mas traga o seu marido ou a sua mulher para perto de você e passe a ter uma vida de compartilhar, não é? De dividir as coisas, né, Valéria? De dividir, que eu digo, é de compartilhar, é de deixar o outro a paz, de deixar o outro entendendo tudo sobre a sua vida. E a gente estava falando aqui de essa unidade é onde Deus vai abençoar. Quando os dois andam juntos em unidade, Deus ali vai ordenar a bênção. E ele diz a bênção e a vida para sempre. Então, quando há essa quebra de unidade, você começa a perder a bênção. Porque não é isso que Deus disse. E Deus vai honrar a sua palavra. Então, a partir de hoje, veja onde foi que você parou e comece a andar em unidade. É importante não, é de suma extrema importância o casal estar juntos, unidos, compartilhando da vida. Afinal, se casou para se compartilhar da vida, não foi, verdade, Valéria? Foi. Não é? Exatamente. O casamento é isso, né? Compartilhar a vida do outro. E os dois são um só. A gente não pode, hoje com as redes sociais, né? As redes sociais, ela tem o seu lado positivo, mas eu tenho visto, Sandra e Maísa, como tem sido negativo. Como em vários aspectos tem sido negativo. Porque muitas vezes você passa horas ao lado, na cama, às vezes, tá os dois de frente e não conversam, e passaram o dia todo longe um do outro, não é? Porque quando a gente passa o dia longe do outro, a gente tem muita coisa para conversar, porque o natural é a gente conversar o nosso dia a dia, como é que foi, não é? E isso faz parte, porque eu sei o que é que meu marido passou o dia dele e ele sabe do meu dia. Isso é muito importante, a gente ter essa troca de informações, como é que foi o seu dia, como é que foi. Isso é muito importante porque o diálogo, ele faz uma diferença enorme no casamento. O diálogo, ele leva muito a gente a andar mais unido, andar mais um companheiro do outro, porque a gente tudo está dividindo com o outro. É a questão do acordo, né, Valéria? A questão do acordo, tudo é acordo, né? Quando nós nos unimos, andando só dá para andar um junto com o outro se os dois tiverem acordo.
E acordo é o quê? Acordo em vou comprar uma casa, vamos se acordar. Vamos ver como é que é a criação dos filhos, como é que vai ser. Você tem uma forma de ser, a outra parte tem outra forma de ser. E como é que vai ser esses dois juntos? Qual essa diferença? Porque tudo isso leva com que as pessoas, a gente crie uma atmosfera diferente. Cada família tem uma forma diferente de ser, ninguém é igual ao outro. Mas quando são separados e tem a diferença dos dois, juntos, podem acontecer coisas grandes, assim, um acordo que dê para toda a família e ser muito benção, né? Ser maravilhoso, né? Exatamente, porque, olha, a gente tem que andar nesse acordo e muitas vezes o casamento fica difícil para entrar nesse acordo. Sim. Porque a gente, é como você estava dizendo, a gente estava conversando aqui, quando a gente vai, por exemplo, eu sou psicóloga, eu tive que ir para uma faculdade, eu tive que estudar, eu tive que me especializar naquilo. E em qualquer outra área, a gente está sempre estudando, mas para casamento a gente não estuda. Não estuda, é verdade. Verdade. Não é? Não existe curso para casamento. Um curso que às vezes existe, mas é assim, um dia, uma coisa pouca. Sim, não é? Não existe com profundidade. Quer dizer, a gente quando entra no casamento, a gente entra assim, pá, cada um carregando sua mala, porque cada um vem com um bocado de coisa, né? De problema, de cada um com sua mala cheia de coisa. Né? Aí bota aqui dentro de casa, agora vamos abrir essa mala. Aí quando abre, aí pronto. Aí você é assim? Aí você é assim. E aí vão descobrindo um outro, né? E é nessa descoberta que muitas vezes não se consegue se entender. Se consegue já dizer o quê? Ah, eu não aguento não, eu vou me embora. E não é assim. Não é? A gente casou para viver uma vida inteira, para viver uma vida a dois, para um estar junto do outro. Você está com dificuldade, então eu vou lhe ajudar. Um ajudando ao outro. Isso é que é. Por quê? Porque a gente vai entrar nessa parte dos filhos. Os filhos, a gente precisa conversar, a gente precisa estudar o que é o casamento, a gente precisa estudar, fazer encontro de casais, mas a gente tem que ler livros, buscar conhecimento, como educar os filhos. Você vê que quando eu quando fui ser mãe, eu Assistir o programa Mulheres de Fé, né? Assistir o programa Mulheres de Fé, porque a gente está dando aqui muitas dicas importantes, sabe, gente? Do que a gente vive, né, Valéria? Porque a gente não é aqui perfeito, né? Nós já temos uma história de casamento e aí a gente está passando o nosso conhecimento para que você não erre como a gente errou, não viva situações que a gente viveu. Procure viver mais em harmonia, né? E muitas vezes, Valéria e Maísa, essa quebra do acordo ou esse afastamento de um para o outro, né, quando eles passam a se afastar mesmo, né? Um faz uma coisa e o outro não sabe, o outro já está planejando, né, várias coisas, o outro cônjuge também não sabe. E muitas vezes isso é de muitas brigas. Tem casal que se acostumou a brigar, né? Tem o hábito de brigar. Verdade. Gente, tem que ter muito cuidado, porque a briga, ela afasta o casal, mas afasta muito. E o diabo está na briga. A Bíblia diz que onde há espírito de confusão, ali tem o dedo do diabo. Então, o que é que o diabo vai tentar fazer? Ele vai tentar afastar você do seu cônjuge cada dia mais e mais. Você não consegue mais conversar com ele, você não consegue mais entender o outro e aí você passa só a discutir, porque parece uma pessoa estranha dentro de casa. Já não é aquela pessoa que você casou, que você amava, que você queria muito, é um estranho. E por que se tornou um estranho de uma hora? Foi de uma hora para outra? Não foi. Foi de tanta desavença, de tanta confusão. E o pior é que tem pessoas que estão se acostumando. Está se acostumando. Tem casais que estão acostumados a maltratar o outro. E deixa eu te dizer algo, né, nesse programa, nessa manhã. O diabo está reinando nessa confusão. Você, a partir de hoje, você vai encontrar o seu marido de novo. Ah, mas eu estou na mesma casa, eu estou vivendo a mesma vida, eu estou compartilhando. Eu não deixei ele não, mas tenha cuidado, porque se isso continuar, é o que o diabo quer. O que você vai fazer a partir de hoje é tentar se encontrar com seu marido. Porque às vezes, Valéria, estamos tão distantes dentro da mesma casa. É verdade. Estamos acostumados a tratar o outro mal. E parece até que não é
aquela pessoa que você um dia casou, Exato. o pai dos seus filhos. Imagine para os filhos ver isso, né? Pois é. Então, mas há um remédio para isso, né? Há um remédio para isso. Encontre de novo com ele, encontre de novo com ela. Procure trazer ele para perto de você. Comece a mesmo, eu sei que vai ser difícil, essa parte aí vai ser difícil, porque você já se acostumou a brigar. Mas você vai começar agora a desacostumar, desaprender, tirar o hábito, desconstruir esse mal que foi colocado e não foi por Deus, foi pelo diabo. Exatamente. A partir de hoje você vai tratar bem. Você vai aprender a honrar, você vai combinar tudo que você vai fazer, você vai entrar em acordo, você vai saber o que fazer. Peça acordo, a Deus, né? É acordo. Peça a Deus Exatamente, sabedoria, peça a Deus. porque Deus, Ele dá sabedoria. Ele dá. Não vá logo se desesperar e dizer, ai meu Deus, não, é hora de ter calma, é hora, porque muitas vezes, o que é que acontece? Por um tratar mal a gente, né? Por exemplo, o marido tratar mal, eu vou e trato mal também. Não. Ao contrário, você começa a tratar melhor. Por isso que vai ser difícil, né? Porque a pessoa vai desacostumar o orgulho. Exatamente, o A orgulho. gente tem essa questão que faz com que a gente se afaste mais ainda, é a questão do orgulho, né? E tem que ter a humildade, né? De saber que estou errada, olha, estou errado, me desculpe. São as palavras mágicas que a gente ensina para os nossos filhos, que muitas vezes no decorrer da Muda nossa a história, vida, né? a gente esquece, né? E isso muda, um obrigado, por favor. Tudo isso são palavrinhas mágicas que a gente ensina e a gente às vezes esquece. É um problema, né? Que surge do nada, do coisa pouco. Nós estamos falando de coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Ninguém está falando de coisas maiores no casamento. Estamos falando de coisinhas pequenininhas que vai chegando e vai minando, até chegar um ponto de falar, não sei por que aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Não sei. Verdade. Realmente. Tem que ter muito cuidado, porque realmente são coisinhas poucas que vão e daqui a pouco estão contaminando totalmente, né, o relacionamento e trazendo muitos problemas para o relacionamento, esfriando a relação. Porque é isso que acontece. Exatamente. E é exatamente isso, né? Você andar em unidade é você estar em acordo, é você conhecer o outro para você acompanhar aquela vida. Você precisa acompanhar. Né? Como você vai estar casado e você não dá conta da vida do seu marido? Como é que você está casado e não dá conta da vida da sua mulher? Você precisa acompanhar ela, você precisa acompanhar ele, você precisa entender quais são os gostos dela, quais são os gostos dele, não é? O que é que eu posso fazer para agradá-lo? O que é que eu posso fazer para agradar ela? Não é? Aonde é que... A Bíblia é muito interessante porque quando a Bíblia fala de acordo, a Bíblia está falando que, olha, se os dois não entrarem em acordo, aí a Bíblia pergunta como eles vão andar na mesma direção, né? Como eles vão caminhar numa mesma rota e como isso é importante também, já trazendo já para o nosso próximo quadro, como isso é importante para os filhos, né? Então, essa unidade, a bênção do Senhor, ela vai ser derramada sobre a sua vida e vai estender para os seus filhos. Né? Ela se estende para uma geração e para outra geração. Verdade. É por isso que muitas vezes você vai ter que realmente desconstruir aquilo que você estava fazendo, porque era um caminho que não estava certo. Então, nos aguarda que já nós estaremos no próximo bloco trazendo mais para você. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Nós estamos falando sobre o casamento, sobre valorizar o casamento, né? E nós estávamos falando sobre o acordo, como é importante andar o casal em comunhão, concordando com o outro, compartilhando todas as suas coisas com o outro, como é importante. É importante que você saiba que o seu marido e a sua mulher, ele é digno de ouvir você, de compartilhar a sua vida com você e de saber de tudo da sua vida, né? E de compartilhar realmente tudo. E que essa unidade é onde Deus vai derramar a bênção na sua casa. E essa bênção, ela se estende para os filhos. Foi isso que a gente terminou falando no quadro passado. E essa bênção, ela vai se estender para os filhos. E nós estávamos também comentando aqui sobre o orgulho, que muitas vezes o casal só briga dentro de casa, tanta briga, não sabe nem onde foi que começou. Cada um tem sua razão, não é? né? Cada um tem sua razão. E que às vezes você vai ter que parar com isso. Às vezes não, tem que parar com isso. A briga tem que acabar. E que tem que haver, né, muitas vezes, a desculpa. Não é que não acontece isso, muitas vezes por orgulho, um não tem condição de pedir desculpa ao outro. Olha, me desculpe, me perdoe porque eu agi dessa forma, me perdoe porque eu não falei isso. Essa coisa do perdão, da desculpa, né? E procurar também não ficar repetindo os mesmos erros. Isso é muito importante. Perfeito, né? não repetir os não mesmos repetir erros. os mesmos erros. Valéria, falando de não repetir os mesmos erros, eu queria até deixar uma dica aqui, porque isso já aconteceu comigo, né? Em um momento de fase do meu casamento, meu marido começou a dizer, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. Eu peguei uma caneta, peguei um papel, depois você vai dizer tudo que você não gosta aí. Peguei essa caneta, um papel, vá dizendo aí, número 1, não gosta disso, não gosta disso. Eu fiquei escutando, sabe? E fiquei anotando, não gosta disso, não gosta disso. Sabe o que eu fui fazer? Depois ela adormeceu e eu fui olhar, rapaz, isso aqui eu posso mudar. Isso aqui dá pra me consertar. Isso aqui, é o que você disse, não volte para os mesmos erros. Então faça uma listinha de tudo. Isso é uma dica aqui, depois a gente volta aqui com Valéria. Faça uma listinha de tudo o que o seu cônjuge não está gostando em você. Anota tudo e depois pede para ele falar. E depois você pede para ele ouvir, não é? Para você falar também. Agora você vai parar aí. Pegue o papel, pegue a caneta e anote tudo também, me escute. E o que é que você vai fazer com esse papel? Analisar. O que é que eu posso tirar? O que é que eu posso mudar? Vai ter coisas lá no papel, tinha coisas no papel, eu disse, isso aqui eu não abro mão. É inegociável. Esse negociável, Deus está em primeiro lugar? Está. Pronto, se Deus está em primeiro lugar, então ele vai entender. Mas tem coisas que dá pra gente mudar e dá pra gente não repetir os mesmos erros, né, Valéria? Que é muito importante, porque às vezes por a pessoa ter, acontece muitas vezes que a gente tem ou um marido ou uma esposa que é bom em perdoar. Não, meu filho, tá certo, tudo bem, né? Tem muita gente que tem essa facilidade esse dom de perdoar. E aí, às vezes a pessoa se aproveita, não, ela entende, ela vai perdoar. E, não é assim. Decisão, né? Decide em perdoar. Decide, porque tudo que a gente tem que fazer pensando no melhor para o outro. Isso. Ela é boa para mim, me perdoa, me entende, é uma pessoa muito compreensiva, mas por que eu erro tanto? Isso. Por que eu não faço a minha parte de procurar errar menos? Que coisa é essa? Que eu não, né? Então, é uma avaliação que cada um tem que fazer. Isso é muito importante, por quê? Porque os seus filhos, eles são espelho. Se você erra muito, o menino está lá vendo.
Papai vive pedindo desculpa à mamãe e papai continua no mesmo erro. Então a gente tem que ser exemplo. Porque, olha, eu sou psicóloga, vocês sabem. Eu estava contando aqui nos bastidores, a Sandra e a Maísa, como eu recebo problemas, são muitos problemas, entendeu? A família é uma base. Você tem que ver qual é o meu valor. O meu valor ético-moral tem que ser baseado em quê? Em qualquer coisa, porque cada um de nós, quando a gente cresce, a gente vem educado pelos pais. E os pais passam os seus valores, não é? Os pais passam os seus valores. E a gente, quando começa a ver valores diferentes, a gente começa a se assustar. Por quê? Porque eu fui educada com um valor e eu estou vendo o outro. Então, a gente tem que ter cuidado em se basear nos valores bíblicos, porque a gente está vendo que está tudo virado. Então, é uma dica que eu dou para você. Sabe por quê, gente? Porque o que eu estou vendo hoje de jovens, adolescentes, com grandes problemas, perdidos, desestruturados emocionalmente, psicologicamente, uma coisa dá pena. Por quê? Porque os pais, eles estão perdidos também. Muitos pais perdidos. Não existe união, muita briga, muita desavença. O pai não tem hora para chegar, a mãe não tem hora. Os meninos são criados de todo jeito e isso está ficando... Ou seja, um desacordo geral. Eu não né? sei o que é que vai ser do nosso futuro, do jeito que vai. Então, nós temos que nos preocupar, nós temos que ter esse cuidado. Você botou uma pessoa no mundo, você não deve criar de qualquer jeito, como a gente cria uma planta aí, qualquer, e bota. Olha que planta a gente cuida. Eu, pelo menos, tenho um bocado de planta lá em casa que eu tenho o maior cuidado, fico cuidando delas aí. Não, aquela não tá boa não, ela tá pegando muito sol aqui, vou levar para outro canto, levo para outro canto. E os filhos? Verdade. Né? E os filhos? Porque é uma preocupação gritante o que eu tenho visto, gente. Então, vamos. Esse programa é um programa que a gente ora, a gente pede a Deus discernimento, para que a gente possa passar aqui uma melhor mensagem, para que vocês que estão aí, vocês sejam abençoados. Parem para pensar. E os valores, Valéria e Sandra, estão se perdendo no caminho. São muitas informações, né? Como você falou, a questão da internet, muitas informações na cabeça dos nossos filhos, em vários lugares, né? E se você não tem os valores na sua casa, aqueles valores firmes, não vamos mentir, não vamos falar mal, não vamos pagar nossas contas, coisas básicas que seus filhos estão vendo, né? E esses valores é que eles vão levar para a vida, né? Eles vão levar para a vida e vão entender o que é certo e o que é errado quando chegar lá no mundo terrível que a gente está vivendo, né? As informações escola, contrárias, né? Na universidade. Conversas diferentes, conversas contrárias, vem coisas que a globalização está muito grande, há muita informação, né? A internet está aí trazendo muitas coisas e tem como se perder se não tiver valores certos. Então, por isso que na Bíblia diz assim, tá ali a criança, você ensina andando, você ensina sentado, você vai falando o tempo todo na mesa, você senta falando as coisas certas, para que esses valores sejam incutidos na mente. Dele, arraigados realmente, né? Incutidos. É verdade. E não vai se perder no caminho. Porque se perder, tá muito fácil se perder. E isso, Valéria e Maísa, só pode dar certo se o casal estiver em acordo. Porque se há uma unidade nesse casal, isso vai gerar como você falou no programa anterior, uma confiança para os filhos, segurança. A unidade, ela traz a segurança do seu lar. Imagine um lar que inseguro, um lar que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Isso não é acordo, isso não é unidade. Então, os dois precisam também sentarem e dizer, como é que a gente vai conduzir os nossos filhos. Eu quero deixar aqui algo também para vocês. Isso não é uma religiosidade, mas isso é a palavra, é bíblico que eu vou dizer. Qual a educação religiosa que você dá para os seus filhos? Você conversa com seus filhos sobre a Bíblia? Você lê a Bíblia para eles? Os seus filhos têm uma noção das coisas de Deus? Você leva seu filho para a igreja? Isso é bíblico.
A Bíblia diz, ensina o teu filho, que você falou mais, o o caminho em que deve andar, e quando eles estiverem velhos, eles não se desviarão dele. Isso é tão importante quanto qualquer coisa que você faz na sua vida. Isso é mais importante do que o seu trabalho. É a sua família que está em jogo. Então, abre os olhos para... Leve os seus filhos para a igreja. Leve os seus filhos para qualquer igreja, não, para uma igreja séria, para uma igreja que prega a palavra de Deus. Os pais estão chegando no domingo em casa cansados. Ah, mas eu estou cansado da semana toda, não aguento sair de casa. Vai para uma praia, mas não vai para uma igreja. E os filhos estão crescendo sem conhecimento nenhum de quem é Deus. De quem é Deus. De quem é Jesus. E, consequentemente, dos valores. Exatamente. Né? Você vai acompanhar aí dizendo. E quando você realmente não incute isso, como Maísa disse, na mente dos seus filhos, qual é a direção que esse filho tem? Qual é a direção que essa filha tem? O mundo que vai dizer. Você não disse. Você esteve cansado a vida toda e não consegue, seus filhos cresceram. Mas eu creio que quem está nos ouvindo aqui são pessoas que podem fazer alguma coisa pela sua família. Faça hoje. Deixe que seus filhos perceberem que você mudou, que algo mudou em você. E diga para eles, foi Jesus que mudou. E você vai ver que ainda dá tempo você resgatar a sua família, mas você precisa entrar em acordo urgente com o seu cônjuge, com a sua mulher. Como você estava dizendo, né, da desestrutura da falta do acordo. Do acordo, né? Busque ajuda, busque ajuda. Não diga assim, tá tudo desmantelado e não tem como. Tem conserto. Tem conserto. É só você querer. Para Deus tudo é possível, tem jeito, né? Para Deus tudo é possível. Então você pode reconciliar, restituir o seu lar, construir um novo lar, uma nova família, baseado em quê? Eu vou buscar a palavra do Senhor, vou me guiar por ela. E aí sim eu vou ver que esse é o melhor caminho. E aí vai educando seus filhos, vai conversando com eles, porque a situação das crianças é muito preocupante que a gente está vivendo hoje, certo? É tudo muito normal e o pior, que eu como psicóloga digo, o ser humano não está preparado para esse normal, não. Porque o ser humano não foi preparado para muitas normalidades que eu estou vendo hoje. E eu não sei como vai ser, como esses filhos vão ficar. Estou vendo já aí uma grande quantidade de jovens já querendo suicidar, querendo viver na internet para ganhar like. Aí faz cada loucura, estão fazendo cada loucura naquele TikTok, para ver se ganha mais pontos, para não sei o quê, para ter uma quantidade. E aí os pais nem estão vendo. Porque tem pai que está achando ótimo. O menino ali no quarto, ele não dá trabalho, está direto no quarto ali, aí não conversa com o menino, não sabe da vida do menino, não sabe os amigos do menino. Nada sobre esse ser humano. E é um ser humano que você botou no mundo. Um ser humano que veio para você ajudar. E para ser bênção, né? Que filho é herança. É herança. É herança do Senhor. É bênção. É bênção. É bênção. Então eu tenho que amá-lo, eu tenho que valorizar tudo isso que está sendo, né? Essa família. Pois é. Então, que urgentemente, não é, que os pais, que os casais entrem em acordo um com o outro, se aproximem mais do outro, procurem entender o outro, passe a partir de hoje a compartilhar. Faça isso, esse voto com Deus, passe a partir de hoje a compartilhar da vida mais do outro. Explique, fale da sua vida, comente com ele. E eu tenho certeza que a partir daí você vai ver Deus fazendo grandes coisas na sua casa, na sua família. Porque é isso que Deus quer, foi para isso que Deus lhe chamou como casal, para vocês serem um, como a gente disse aqui, né? E os dois serão uma só carne. Não perde os próximos programas, estamos encerrando agora, mas os próximos programas nós vamos falar aqui sobre família, sobre filhos, sobre muita coisa da família. E um beijo no seu coração e até sábado, se Deus quiser.
Todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.